É nóis, tripulação rubro-negra. Se existe Flamengo no mundo, a notícia não para. Nesse vídeo vamos acompanhar o Resenha, programa esportivo da SPN Brasil. Vamos ver o que falam do nosso Megão. Bora pro vídeo. Acho que é um resultado normal, né? Sei que o Fla-Flu é difícil falar isso, porque é um clássico, os dois times são muito fortes, né? Elencos muito qualificados, mas o Flamengo tem, na minha opinião, um elenco até mais forte que o Fluminense, e também o Fluminense veio de um jogo muito desgastante, né? Contra a LDU, na altitude, enfim, a gente sabe como é jogar na altitude. Jogou com a mesma base ontem. Jogou com a mesma base, a gente imaginou que o Diniz poderia até poupar alguns jogadores ou vir com um time ainda mais alternativo, mas ele optou em colocar a maioria dos jogadores que estiveram nesse confronto contra a LDU. Primeiro tempo muito equilibrado, um jogo de muito meio campo, né? Os times tiveram pouca produção ofensiva e aí no segundo tempo manteve-se isso. O Flamengo melhorou um pouquinho no segundo tempo, mas aí tem a genialidade de alguns jogadores, né, Plirra? O oportunismo do Pedro no primeiro gol, a jogada do segundo gol foi maravilhosa, né? A gente vai mostrar daqui a pouquinho o lance. Exatamente, 2 toques Acho que, de letra. em termos coletivos, a jogada do final de semana. Sim, a jogada do final de semana. Mas é uma vitória que, pro tamanho do clássico, até pela proporção dos torcedores, né? Então, assim, o lado do Flamengo estava cheio, o Fluminense acho que está aguardando. Olha aí a jogada, ó. No meio de semana. É isso. Pintura. Toque do Arrascaeta de letra. 2 calcanhares. Exatamente, do Pedro e o gol do Cebolinha. Ajuda do goleiro. O goleirão colaborou? Colaborou. Fábio colaborou, Fábio? Colaborou. Mas a jogada foi... Ele achou tão bonito o lance que ele falou, essa bola tem que entrar. Vou dar um Tava na migué. altitude, tava voltando da altitude. Vou dar um miguezinho, só pôr a mão de migué aqui. Ó quem vai responder aqui, ó. Ó quem vai responder aqui, ó. O Fábio normalmente pega pai. essa, né? Né, Prazito? Faz parte, né, Plirra? Infelizmente, a vida do goleiro faz parte. Foi um chute muito forte, mas o Fábio não conseguiu direcionar ela. Ele, na verdade, ele calculou mal, ele passou da bola, né? Ele caiu um pouco antes, calculou a trajetória dela, ela veio um pouco mais pro meio do gol. Ele ainda tentou deixar a mão esquerda para ver se conseguia interceptar a bola, mas ela acabou entrando. Um dos destaques do Flamengo no jogo de ontem foi o Pedro, né? Um gol e a participação ali ativa no golaço do Cebolinha. E o Pedro, já em 2 ocasiões recentes, a mais recente no meio da semana passada, vaiado ao ser substituído pelo Gabigol. Ontem ele, de novo, foi trocado pelo Gabriel Barbosa, mas ontem o Maracanã aplaudiu os dois, quem entrou e quem saiu. Acho que até mais ontem quem saiu. Mas não deve ser muito fácil conviver com isso não, né Luiz? O cara tem 7 jogos na temporada, 7 gols. Todo jogo tá brocando e muitas vezes não tem isso reconhecido. A gente vê que é meio dividido, né, a preferência, né? Uns preferem o Pedro, outros preferem o Gabigol. Tem mais gente pelo Gabigol, né? E é difícil, né? O jogador que tá jogando, tá dando conta do recado, tá fazendo a sua parte, teve uma oscilaçãozinha, os jogos não andou tão bem, mas ainda assim é cumpridor do seu papel, que é fazer gol, tá fazendo gol. E ainda assim tem gente que critica. Para o jogador é um pouco frustrante, ainda ele fala que não, tudo das entrevistas, mas a gente sabe que não é legal, né? Você conta com o apoio do torcedor, a concorrência é grande, o Gabigol é um grande ídolo do Flamengo. Agora, com o Arrascaeta, eu posso falar que o torcedor do Flamengo... lua de mel. É sempre lua de mel com o Arrasca, né? O Arrascaeta casou bem com... Vai ser difícil ter um substituto à altura aí do Arrascaeta, né? E a torcida do Flamengo. O time do Flamengo fica um pouco refém da qualidade do Arrasca, né? Um jogador que em certos momentos, né, capita do jogo, faz aquela diferença, tem aquele... Né, começa com ele, aquele tapa de calcanhar pro Pedro, e aí clareia tudo. Quando você tem um jogador com essas características, não tem como você não fazer gol. Em outros tempos, a gente não via essa harmonia no elenco do Flamengo, né, Praz? Isso é sinal de que, internamente, a coisa em 2024 está muito mais calma do que 23. Plirra, tudo é comando, né, Plirra? Tudo é comando. E assim, hoje, quem comanda o Flamengo tem muito peso. Tem muito peso, tem, entre aspas, carta branca e tem força para fazer o que tem que fazer, para exigir o que tem que exigir. Porque a gente sabe que com um elenco desse tamanho, às vezes as vaidades elas afloram. E é natural, né? Eu, quando jogava, eu era vaidoso também, o Fábio também, e é da natureza do ser humano. Todo mundo quer entrar em campo e ser o melhor em campo, quer fazer o melhor, quer ser o melhor goleiro do Brasil, quer ser o melhor zagueiro.
E é difícil lidar com isso, ainda mais num esporte como o futebol, que tem uma mídia muito grande, né? Mas o Tite é um cara que tem muita experiência e tem muito tamanho para lidar com isso. E eu acho que o grupo começa também a ver até onde tu pode ir. É que nem criança, vai testando os limites e aí... Isso acontece o tempo todo. E aí vê os limites que o treinador impõe e as diretrizes que o treinador impõe. E sabe que se não andar naquela linha, cara, não pode ser quem for que não vai ter espaço dentro do grupo, né? E hoje, por exemplo, se você olhar o Gabigol lá, o subconsciente, lá o cara quer jogar. Mas lá no fundo ele sabe que hoje o Pedro vive uma fase melhor. Se você pegar o Bruno Henrique, por exemplo, a história dele no Flamengo é brilhante, fantástica, enfim, é um dos ídolos recentes do Flamengo, isso vai se perdurar pela história. Mas ele sabe que o momento do Cebolinha é melhor. Então é isso, né? Aquela questão de você colocar para jogar realmente aqueles caras que estão melhores. Então, assim, pode ter um bico daqui, um bico dali, mas o grupo, ele vai entender isso também. E o Fabi, tem que ter, né, Fabi?